Meu Pai, é nesses momentos que nós mais precisamos da Tua ajuda. Não nos deixe agirmos pela nossa carne, na força do nosso braço, quando as provações vierem sobre nós. Não deixe que venhamos pecar contra Ti, blasfemando, murmurando, reclamando ou questionando o Teu caráter e a Tua vontade para a nossa vida. Nos ajude a amadurecer, até que venhamos de todo o coração e com amor declararmos graças a Deus por tudo. Fale conosco nesta manhã, Senhor, através da Tua palavra. Graças a Deus. Bom, vamos falar sobre esse assunto então. Primeiro vamos à Bíblia e depois ao texto que eu compartilhei com vocês aí no seu WhatsApp. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de quê? De júbilo, quer dizer, de alegria, o fato de passardes por diversas provações. Ora, como que um ser humano, olhe para mim por favor, como que um ser humano ou um cristão vai passar por uma provação dizendo assim: graças a Deus por essa provação? Essa provação pode ser na vida sentimental, essa provação pode ser na vida financeira, essa provação pode ser na vida conjugal, familiar, emocional. Então, como que um ser humano, um cristão, vai passar por uma provação e ter essa provação, como o Tiago disse aqui, motivo de alegria? Poxa, estou feliz da vida porque eu estou sendo provado, eu estou contente, que alegria eu sinto por essa provação. Para uma pessoa ou um cristão chegar a tal ponto, ele precisa passar por um processo doloroso de reforma. Guarde essa palavra com você: processo doloroso de reforma. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, e a maioria de nós foi assim, nós éramos muito verdes, muito criança. Na verdade, a maioria de nós literalmente éramos crianças. Um ou outro que era adolescente, mas a maioria de nós éramos crianças. Então, quando nós tivemos o entendimento de aceitar, de reconhecer Jesus como Senhor, não é aceitar Jesus, porque não é o poste que faz xixi no cachorro, e nem é a linguiça que come o cachorro. Então, quando você fala, eu aceitei Jesus, parece que você é o último biscoito do pacote, né? Que você que aceitou Ele. Não, foi Ele que nos aceitou. Então, nós éramos muito verdinhos e não tínhamos o entendimento da maioria das coisas que significam seguir a Cristo. Então, nós começamos a caminhar com Jesus e passar por esse processo doloroso de reforma, onde a gente vai mudando os nossos pensamentos com relação ao Evangelho, com relação a Cristo. Nós vamos mudando as nossas atitudes, nosso comportamento, até que você chegue ao ponto de dizer assim: hoje eu sou um cristão maduro. E quando você se torna esse cristão maduro, aí sim
você consegue passar pelas provações, como o Tiago disse aqui, e ter essas provações como motivo de alegria. Porque, gente, 95% das pessoas que eu conheço e que você conhece, elas não dão graças a Deus em tudo. Elas não dão graças a Deus em tudo. 95% das pessoas que a gente conhece, sabe quando que elas dão graças a Deus? Quando estão com dinheiro no bolso, quando as coisas estão caminhando do jeito que elas querem, quando estão com saúde, quando conquistam alguma coisa, aí Deus é tudo, Deus é maravilhoso. Mas a maioria, quando está passando por uma provação severa, a maioria reclama, murmura, questiona o caráter de Deus, questiona a bondade de Deus. A maioria. Como diz o hino que nós cantamos, mas é difícil. E como é difícil entregar a Deus o nosso egoísmo e entender que as provações fazem parte de um processo doloroso que todo cristão verdadeiro vai passar. Não tem como fugir disso, não tem como correr disso. Todo cristão autêntico, verdadeiro, sincero, ele vai passar por esse processo. É doloroso, mas é importante que nós, para nossa maturidade, para nossa evolução no quesito cristão, é importante que a gente passe por esse processo. Amém? Pergunta do dia: quem é você quando está sendo provado? Quem é você? Em que nível você está? Você faz parte dos 95% que eu falei? Que murmura, que reclama, que questiona, que bate o pé e diz eu não aceito? Como que eu não vou aceitar um processo que foi Deus que preparou para mim? Como que eu não vou aceitar? Não foi Satanás que preparou o processo, foi o Senhor que preparou o processo. Essa provação que você está passando, não foi Satanás que falou assim, eu vou provar o fulano ou beltrano. Não foi Satanás. Deus preparou o processo. Mas quem é você dentro desse processo? Versículo 3, Tiago capítulo 1, versículo 3, continua dizendo, porque sabeis que a prova da vossa fé, quer dizer, não é uma judiação da parte de Deus para conosco, é uma provação da nossa fé, porque, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Ou seja, quanto mais o processo é doloroso, se você entendeu o que Cristo quer com você, esse processo não vai te desmotivar, não vai te desanimar de seguir a Jesus. É aquela oração que eu sempre faço, hoje eu faço essa oração com a maior alegria, quando eu digo assim, Senhor, com bênçãos ou sem bênçãos, o Senhor vai continuar sendo o meu Senhor. Pastos verdejantes ou vale da sombra da morte, eu vou continuar te amando do mesmo jeito. Lembro-me do que Paulo falou, né? Depois que o apóstolo Paulo atingiu a maturidade cristã, lá em Romanos capítulo 8, versículo 31, ele afirmou, dizendo que nada iria separar ele do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Quantas pessoas você já ouviu fazer essa afirmação de que nada, ninguém iria separar ela de Jesus, e veio uma doença e separou, e veio um problema no casamento e separou, e veio um problema financeiro
e separou ela de Jesus. Ela murchou, esfriou, se distanciou, se apagou de Jesus. Quantos que você conhece? Então a provação da fé para um cristão definido não vai ser motivo de desânimo. Ele não vai desanimar. Quem entendeu a importância desse processo não vai desanimar, pelo contrário. Esse processo, essas tribulações vão ser, digamos, combustível para você continuar. Combustível para você continuar. Versículo 4 diz assim: e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Então, aqui ele deixa claro qual é o motivo, qual é a razão desse processo ou dessas provações. Ele diz que a nossa perseverança deve ter plena ação, ou seja, não é aquela coisa que domingo você acorda de um jeito, não, Jesus é meu Senhor, eu não abandono Ele, aí segunda-feira você já acorda de outra maneira, aí terça você está de um jeito. Essa perseverança deve ter uma ação completa, independente do cenário. Eu sou esse aqui com relação a Jesus, chovendo ou fazendo sol, com dinheiro ou sem dinheiro, andando a pé ou não, eu sou esse aqui na minha vida com Cristo, ação completa. E o propósito é sermos aperfeiçoados e completos, sem que nos falte virtude alguma. Esse é o processo. Até que isso aconteça, até que isso aqui aconteça, como diz o ditado, filho chora e mamãe não vê. Como é difícil ser reformado por Jesus. Eu tiro por mim mesmo, como é difícil, como é doloroso você, por exemplo, passar por uma severa provação para desconstruir um comportamento errado que você tinha, uma ideia errada que você tinha. Eu falo para mim, no dia que eu comecei a engatear, e no meio de uma provação severa, terminar o meu dia dizendo assim: Senhor, graças a Deus por tudo que aconteceu hoje. Isso para mim foi impressionante. Por isso que nós hoje, quando lhe perguntarem assim: você é o quê? Você é arminiano, calvinista, você é crente, você é católico, o que você é? A minha resposta é, e com embasamento bíblico, eu sou um cristão reformado. Eu sou um cristão que passou pela reforma, que pegou um pouquinho de coisa boa de cada um, juntou, e quero me tornar essa pessoa aqui, que quando o Senhor me examinar, não me falte virtude alguma. Imagine que glorioso, o Senhor te examinando e procurando, por exemplo, a virtude da obediência em você. Já viu aquela apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro? Eu vivi no Rio de Janeiro, trabalhei ali perto. É uma festa o dia daquelas apurações. E o pessoal coloca as caixas de som bem alto nas ruas, para poder sair aquele grito: 10! Quesito tal, 10! Imagina o Senhor te avaliando. Vamos lá. Quesito obediência, 10. Quesito perseverança, 9,5. Você já está se achando já, né? Quesito maturidade, 10. Quesito temor, 10. Quesito equilíbrio, porque o que tem de gente radical
8 ou 80. Radical, não encontrou o seu equilíbrio ainda. E o Senhor vai lá te examinar. Quesito equilíbrio, 10. Quesito bom testemunho para os outros, 10. Quesito exalar o perfume de Jesus dentro da sua casa, 10. Então esse é o propósito da severa tribulação. Esse é o propósito. Fazer com que quando o Senhor for nos examinar, venha ver que em nós não falta virtude alguma. Fomos aperfeiçoados pela tribulação. E posso lhe garantir, não tem alegria maior para nós que pregamos e para o Senhor ver que uma pessoa passou pela reforma, enfrentou a severa tribulação, mas ela não parou no meio do caminho, seguiu e amadureceu. Como eu fico feliz quando eu vejo hoje uma pessoa que aprendeu comigo a ser imediatista, aquela coisa, eu quero, tem que ser. E hoje eu vejo que ela também aprendeu comigo a deixar de ser imediatista, a dar graças a Deus por todas as coisas. Como é glorioso isso. Como é abençoador isso. Eu não sei se você já está passando pela sua tribulação, se você já está saindo da sua tribulação, ou se você entrou no deserto agora. Não importa. Não importa se você está entrando agora no deserto, lhe digo, é normal determinadas reações. É normal. Quando você começa a entrar nesse processo de reforma, é normal você começar a se questionar, achar que aquilo está acontecendo com você porque você não é uma pessoa de fé, ou porque Deus está numa quebra de braço com você, Deus está intrigado com você, e está te judiando, está te castigando, porque Ele está com raiva, aborrecido com você. É normal esses conflitos interiores. Você achar, meu Senhor, o que é que eu fiz? Para nós que saímos da bolha religiosa, é normal, por exemplo, acharmos no início do processo, acharmos que aquilo está sendo provocado por Satanás, pelo diabo, porque a religião nos ensinou que, tratando-se de problema, qualquer que seja ele, o causador, quem é? O que é que a religião nos ensinou? Que qualquer que seja o problema, faltou dinheiro, quem é o causador? O diabo. Como um pastor outro dia pregava, se você tem o Espírito Santo, você tem que ser rico. E eu cá comigo falei, eu estou ferrado. Eu estou ferrado. Porque se eu abrir a conta do Nubank aqui, você vai chorar e ainda vai querer dividir o seu aposento comigo. Pô, olha a ignorância espiritual de uma pessoa. Quem tem o Espírito Santo tem que ser rico. E quem falou que a função do Espírito Santo é enriquecer alguém? Nós estamos fazendo a palestra segunda-feira, que eu te encorajo a vir, vencer a preguiça em Aca e vir. À noite, 7h30, 1 hora de palestra, eu te encorajo a isso, para você desbloquear a tua mente. E uma das coisas que eu tenho dito é isso. A função do Espírito Santo não é dar dinheiro para a gente, é dar sabedoria, entendimento, discernimento. Mesmo que você nunca tenha entrado na sala de uma faculdade, mas a função do Espírito Santo é abrir a sua visão. O dinheiro quem vai construir somos nós, é você. Ele vai apenas nos guiar, nos dirigir, nos inspirar. Então, mesmo tendo o Espírito Santo, você vai ter dias de passar por dificuldades e apertos financeiros. Faz parte do processo. O importante é que você
não desanime diante desse processo severo das tribulações. Ontem eu estava lendo sobre isso, e eu escrevi esse texto que eu te mandei aí no WhatsApp. Deixa eu mandar ali para o Wellington, para ele ler com a gente. Eu comecei a escrever sobre isso. Eu li esse texto que nós lemos agora da Bíblia, e aí na hora me deu vontade de escrever sobre, e saiu isso aqui, que eu quero compartilhar com você. Há momentos na vida em que tudo parece difícil, e o peso das circunstâncias nos faz querer desistir. Mas nesses momentos, lembre-se de que o processo é uma parte importante da jornada da vida. Assim como um diamante precisa ser lapidado para revelar sua verdadeira beleza, nós também passamos por processos que nos moldam e nos tornam mais fortes. O versículo que nós lemos nos lembra que devemos considerar motivo de alegria passar por provações. Isso pode parecer contra-intuitivo, mas é através dessas provações que crescemos e nos tornamos mais resistentes. Assim como o processo de lapidação do diamante é doloroso, mas é necessário para revelar sua beleza interior, os desafios que enfrentamos na vida têm um propósito. Às vezes, o processo pode ser demorado e doloroso, pode parecer que nada está acontecendo, que nossas lágrimas estão sendo desperdiçadas. No entanto, lembre-se de que Deus está no controle, cuidando de você a cada passo do caminho. Ele está usando cada desafio para moldar você, fortalecer você e preparar você para um propósito maior. Então, não desanime diante das provações e dos desafios. Viva o processo de que maneira? Com fé e esperança, sabendo que no final valerá a pena. Cada segundo desse processo é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que o Senhor nos ajude a aproveitarmos cada minuto desse processo. E como que você vai passando pelo processo e aproveitando ele? Quando você vigia, se policia. Por exemplo, você que era uma pessoa que gostava muito de reclamar das coisas que davam errado, murmurar, sabe, arrumar desculpas, justificativas, aí você começa a se policiar. Então, quando uma coisa dá errado, ao invés de você voltar lá atrás e ser quem você era, que droga, que porcaria, parece que Deus... Você se policia, não. Deus sabe de todas as coisas. Troca o que droga, troca por Deus sabe de tudo. Nada acontece por acaso. Gente, o Senhor está no controle da sua vida? Nada acontece, nada. E se você ainda tinha esse conflito religioso de que, isso só pode ser o diabo, como a senhora falou para mim esses dias, pastor James, o senhor me perdoe, eu sei que o senhor não gosta, palavras dela, eu sei que o senhor não gosta, mas eu tive que ir lá na igreja tal buscar o sal grosso para jogar aqui em casa, porque o que está acontecendo não é normal. Falei para ela, senhora, não é que eu não goste não, é que o evangelho reprova. Não é que o Jamison, o pastor Jamison ou o Jamison não gosta, é que o evangelho reprova. Só pode ser o diabo que as coisas estão quebrando aqui em casa. Religião nos ensinou isso. Lembra que quando queimava alguma coisa,
logo vinha na nossa mente que quem tinha queimado, quem era? Quem era? Não. Vocês não esqueceram assim tão rápido. Era o devorador. Era o devorador que tinha queimado. Um dia eu ganhei uma camisa de linho, rapaz, bonita. Aí botei para fazer o culto de segunda-feira e fui passando. E aqui atrás ela tinha tipo uma prega aqui. E enganchou no trinco da porta. Camisa primeira vez que eu estava usando. Aí eu, tá repreendido o devorador. Devorador foi para o Beleléu. Cortador foi para a Cochichina. Migrador para o raio que o parta. E qual que é o outro? Destruidor. Para onde que ele foi? Hã? Não entendi. Capim? Capemba rajada. Essa foi para esse... 3 dias de viagem depois do inferno. Boa. É isso aí. Hoje, por exemplo, a gente não devolve os nossos dízimos, ofertas, para repreender devorador. Pelo contrário. Você sabe que a base, ou as 3 bases da igreja de Atos, a igreja primitiva, as 3 bases ou tripé da igreja de Atos, era gratidão, generosidade e responsabilidade. E quando o cristão passa por esse processo, sabe, e amadurece, tudo que ele faz para o Senhor, oferta, dízimo, ele faz por causa disso. Gratidão, vamos falar juntos? Gratidão, generosidade e responsabilidade. Gratidão ao Senhor, generoso porque todo cristão tem um coração generoso, tem um coração generoso. Responsabilidade, poxa, eu sei como cristão que o evangelho genuíno, ele dá trabalho para ser pregado. Você já viu que tudo que a gente vai fazer é uma guerra? Eu fiz o orçamento aqui para a gente renovar a pintura da igreja. Está aqui o orçamento, ó. 1.284,90. Uma luta para a gente conseguir. A conta de energia, 522,13. Outra guerra. Aí tem os aluguéis. Outra batalha. Outra guerra. Mas o cristão maduro, ele sabe da responsabilidade que ele tem, não com o evangelho das barganhas, mas com o evangelho saudável e genuíno de Jesus. E não precisa dar um cartãozinho para ele e falar, ó, tem que carimbar, tá? Esse mês você não carimbou ainda, hein? Irmão, domingo que vem é domingo de ceia. É ceia mesmo, domingo que vem. Se o irmão não carimbar o cartão, não vai tomar ceia. Pastor Jamison, isso acontece nas igrejas? O que é que você acha? O que é que você acha? É o que mais acontece. Quando a pessoa entra na igreja no dia de ceia, a primeira coisa que ela tem que fazer é apresentar. Está repreendido, Deus é mais. É apresentar o cartãozinho do dízimo pago. Claro que não é uma dívida da pessoa com Deus, porque a gente não deve nada para Deus, nem eu nem você, a gente não deve nada, e se devêssemos, como é que a gente ia pagar? Fala para mim, como é que você pagaria a Deus? Eu não teria como. Para pagar os outros é uma luta danada, imagina para pagar a Deus. Onde que nós estaríamos hoje, eu e você? Onde estaríamos? Sem condição nenhuma. Então, por favor, tenha essa consciência. O processo dói, às vezes demora,
mas o resultado é glorioso. Amém? Quem vai nos dar forças para passarmos por tudo isso? Quem? 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 E por que você não vai buscá-lo, não vai adorá-lo, não vai servi-lo, não vai se render aqui, em casa, no carro, na rua, onde você for? Nós vamos buscar